bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Estamos hoje aqui para falar de novo sobre dados econômicos, mas antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, né, dê um like, compartilhe e, se possível, aí, se inscreva em nosso canal. Antes de falar sobre os dados econômicos, né, como normalmente nós demonstramos aqui, nós gostaríamos de mostrar como se baixa, né, conteúdos grátis dentro do site da Capitalizo. Então, entrando na página principal, é só ir lá em relatórios grátis, tá? E aí você terá três opções, né? Basta escolher uma, ou se quiser baixar todos também existe essa possibilidade. Selecionando um, vai abrir essa página que nós já mostramos em outras ocasiões aqui. Basta então preencher o nome, o e-mail e, caso queira participar das transmissões aí do WhatsApp, então basta preencher o seu celular. Se já baixou outra vez aí algum relatório, então não precisa colocar o celular de novo. Então, de uma forma geral, essa é a forma, né? Só sendo obrigado aí a colocar nome e e-mail para poder baixar o relatório. E tem aqui também alguns grupos de interesse, né? Se você possui investimento em poupança, previdência, também é interessante preencher. Então, por fim, obviamente, só clicar ali em baixar relatório e terá acesso aí, se quiser baixar os três também é possível, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre dados econômicos, né, de novo, sobre varejo e inflação, começando então antes aí pelo varejo. O varejo, então, ele teve o segundo mês seguido aí de queda, né, em maio já tinha caído 1,2%, e agora teve uma queda de 0,3% na passagem de maio para junho. A projeção era de variação positiva, né, de 0,2%, então vindo abaixo do esperado, inclusive com queda de 0,3%. Na base anual, comparando com junho de 2017, tivemos um crescimento de 1,5%, e a projeção também era acima disso, né, uma projeção de crescimento de 2,4% não ocorreu, então vindo abaixo do que era esperado. O impacto dentro do varejo ele foi muito mais dentro dessas duas áreas que nós estamos vendo aqui, que no caso hiper e supermercados, que caiu 3,5%, e combustíveis e lubrificantes com uma queda de 1,9%. Então, dentro das 8, né, atividades do comércio varejista, apenas duas tiveram queda, e essas duas quedas foi o que puxou então o setor para baixo. É importante ressaltar que hiper e supermercados eles têm um peso, o segmento tem um peso de 46%, combustíveis e lubrificantes de 12%, então as duas atividades em conjunto têm aí um peso de quase 60%, e por isso puxou o setor para baixo, então, na passagem de maio para junho. O que nós temos, então, em relação a hiper e supermercados, é ainda um mês com um reajuste aí de estoques, né, ainda sofrendo com o desabastecimento da greve, e combustíveis e lubrificantes, ainda com uma sequência, né, já vem acontecendo isso há alguns meses, por causa da questão dos preços, né, os combustíveis estão muito caros e isso vem afetando nas vendas. Destaque positivo para móveis e eletrodomésticos, com crescimento de 4,6%, equipamentos e material de escritório, crescimento de 4,1%, e mais precisamente em móveis e eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos é a principal atividade dentro do comércio restrito, com crescimento de 8,8% nos últimos 12 meses, então é o destaque aí também no acumulado de 12 meses. No sentido ampliado, né, ainda incluindo veículos, motos, partes e peças e material de construção, aí realmente na passagem de maio para junho tivemos um crescimento de 2,5%. E são realmente, esses dois segmentos foram os que tiveram uma variação mais alta ali, com 11,6% e 16%. Então, como eu falei, tivemos apenas duas variações negativas, né? E acabou puxando o comércio restrito. 5 variações positivas dentro dessa, desconsiderando lá veículos e materiais de construção, e uma atividade que ficou estável, né? Que é livros, jornais, revistas e papelaria. O desempenho então é pior do que a indústria, né? A indústria apresentou uma recuperação, né? Compensou a queda de maio, e no caso o varejo não compensou, então o volume de vendas ficou aí 1,5% abaixo do que era observado em abril, mas como um ponto positivo, então a receita nominal cresceu 0,6% perante a maio, tá certo? Aqui
mais visual, né, vendo em números, nós temos então a queda aí de combustíveis, lubrificantes e hipermercados, aí, uma queda de 1,9% e 3,5% respectivamente. Temos aqui as maiores variações já ali nos itens 9 e 10, né, que estão dentro então do comércio ampliado. E de uma forma geral, então, aqui os dois destaques positivos, móveis eletrodomésticos e equipamentos e materiais para escritório. Então, aqui fica mais visual, então, para ver quais foram as variações aí no mês e também nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, destaque para veículos, motocicletas, partes e peças. Passando então para o IPCA de julho, tá? Nós temos um movimento de inflação de 0,33% em julho. A projeção era abaixo disso, né, de 0,28%, mas demonstrando então uma desaceleração em relação a junho, quando a inflação tinha sido de 1,26%, com um efeito aí do desabastecimento com a greve. Nós temos uma aceleração no acumulado de 12 meses agora, né, já havia acontecido em junho e agora em julho também ficando acima, né? Nós tínhamos 4,39, passamos para 4,48, praticamente em cima aí da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Destaque, né, para a habitação, novamente, né, com uma inflação de 1,54%, né, uma variação considerável, sendo que energia elétrica, então, com um crescimento novamente bem elevado aí, né, com um crescimento nos preços de 5,33%, contando o reajuste tarifário e a continuidade aí da bandeira vermelha patamar 2, que adiciona 5 centavos, né, para cada quilowatt-hora de consumo. É realmente o maior impacto dentro da inflação na energia elétrica, com uma contribuição dentro do 0,33 de 0,2 ponto percentual, então sendo o maior impacto com certeza aí dentro do geral, né? E também temos dentro de habitação taxa de água e esgoto, subiu 0,69%. E agora então passando para transportes, inflação de 0,49%. Combustíveis, tivemos reajuste aí nos preços, né? Teve uma deflação de 1,8%, sendo que a gasolina caiu 1% e o destaque então é etanol caindo 5,5%. Sendo que no mês passado a gasolina havia apresentado inflação de 5% e o etanol de 4,22%. Tá? Então, outro destaque dentro de transportes, ônibus interestadual com inflação de 8,7%, uma variação considerável, ônibus urbano com uma variação de 1,46%. Todas essas variações aqui, então, também com reajuste tarifário. Por fim, aqui então, um caso de deflação, né, alimentação e bebidas, que já um caso aqui de reajuste, né, depois da elevação do mês passado. Nós tivemos então agora os preços se reajustando com a volta aí, com a questão do abastecimento. Então, com realinhamento de preços e o aumento da oferta, né, equilibrando demanda e oferta, nós tivemos um caso de deflação em alimentação e bebidas, que em junho tinha apresentado aí uma variação positiva de 2,03%, né, e inclusive tinha sido o maior impacto dentro da inflação, agora ficando praticamente estável, ali, sem influenciar muito no IPCA de julho. Então, de uma forma geral, o maior impacto dentro do IPCA é dentro de habitação, ali, com uma contribuição de 0,24 ponto percentual dentro de 0,33 no mês, sendo que desse 0,24, 0,2 ponto percentual sendo com a contribuição de energia elétrica. Então, o que nós temos agora, depois de ficar desde julho de 2017 abaixo de 3%, em junho nós já havíamos passado para acima de 4%, né? Passou de 13%, inclusive passou de 4%, chegando a 4,39%, e agora a 4,48%, ficando praticamente em cima da meta do Copom. Né? A gente pode ver que ainda estamos com o IPCA, né? Com a inflação baixa, mas já com um repique, acreditamos até que vai cair um pouquinho até o final do ano, até como a gente vai mostrar aqui no último quadro. Esperamos então IPCA entre 4,1% e 4,3%, taxa de câmbio entre 3,50 e 3,70,
Selic entre 6,5 e 6,75, né, talvez com maior probabilidade de fechar em 6,5, né, com alguma chance pequena aí de haver um reajuste para 6,75, conforme o câmbio for reagindo aí, né, mas a inflação não seria o motivo para a elevação da taxa Selic nesse momento. Crescimento do PIB para 1,5 a 1,7, né, bem diferente do que era esperado no início do ano, aí, que esperávamos um crescimento de 3%, com a greve, com a questão também da definição do quadro eleitoral, e também toda a questão também da confiança de empresários e consumidores. E os empresários não têm muita expectativa de investimento em vários setores esse ano, inclusive o varejo teve forte queda na confiança, né, do empresariado. Então, realmente, a perspectiva para o PIB ficou abaixo do que era visto no início do ano. E, por fim, então, a variação da produção industrial esperada entre 2,7 e 2,9 até o fechamento do ano, tá certo? Então, em relação aos dados econômicos da semana, é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.